voltando ao que eu ia dizer, né? Falando assim, o Zé Sérgio acabou praticamente já fazendo o gol de empate da equipe do São Paulo. E onde que aí o Santos acabou sendo. Teve que jogar o terceiro jogo. Aí no dia 28 de junho de 79, o Santos jogaria contra o São Paulo. Aí perderia por 2-0. Gols do Zé Sérgio e Neca fizeram os gols do São Paulo. Aí na prorrogação 0-0 e o Santos acabou, né, sendo campeão paulista de 78, ou seja, 5 anos depois que o Santos era pós-Pelé, o Santos voltaria a ser campeão paulista naquele ano de 78. O Juari foi o artilheiro do campeonato com 29 gols naquela época, e onde que ele acabou sendo vendido para o futebol italiano. Aí o Santos, tudo bem, já voltou a disputar títulos, o time tornou-se competitivo. Em 80 o time foi muito bem, foi vice-campeão paulista, mas depois em 81 e 82 o Santos não fez bons campeonatos. Aí em 83 o Santos voltaria a disputar campeonato de igual para igual contra qualquer equipe que seja. Voltou uma equipe fortíssima, tinha Paulo Isidoro, Serginho, além de Peter e João Paulo, que já jogava no time do Santos, entre outros. O Santos acabou sendo vice-campeão brasileiro diante do Flamengo, perdendo, né, no primeiro jogo 2-1 para o Santos no Morumbi, no dia 22 de maio de 83, depois perderia por 3-0 para o Flamengo no Maracanã. Flamengo de Zico, Adílio, era um timaço o Flamengo, né? Então o Santos acabou perdendo aquela final. E onde que acabou acontecendo também que a equipe santista foi vice-campeã brasileira. O Serginho Chulapa aprontou uma das maiores brigas da história do futebol brasileiro, que é uma coisa de louco, né? Então acabou acontecendo tudo isso. Bem, e 5 anos depois, no ano seguinte, o Santos tornaria-se campeão paulista daquele ano de 84. O Santos jogaria uma partida decisiva contra a equipe do Corinthians no Morumbi, no dia 2 de dezembro de 1984. O Santos acabou vencendo por 1-0 a equipe do Corinthians, gol marcado por Serginho Chulapa aos 27 minutos da etapa complementar, no segundo tempo do jogo. Praticamente ele escorou o cruzamento do Humberto e acabou fazendo o gol vazio contra o goleiro Carlos, que era o ex-goleiro da Ponte Preta. E o Santos naquele dia lá jogou com Rodolfo Rodrigues, Chiquinho, Márcio Rossini, Toninho Carlos e Dema. E depois aí o time tinha não jogava o Dema, né? Jogava o Serginho Chulapa, o Lino, Humberto, o Serginho e Zé Sérgio jogaram naquela equipe santista naquela tarde do dia 2 de dezembro de 1984. O Santos que acabou derrotando o Corinthians por 1-0. Recapitulando aqui a escalação que eu estava dizendo aqui do Santos Futebol Clube, que era Rodolfo Rodrigues, jogava ele, né, no gol da equipe santista, Toninho Oliveira, Márcio Rossini, Toninho Carlos e Chiquinho. Agora o meio de campo era formado por Dema, Paulo Isidoro e Lino. E o ataque formado por Humberto, Serginho e Zé Sérgio. O técnico era o Carlos Castilho. Carlos Castilho, ex-goleiro do Fluminense, e era técnico daquela equipe santista que foi campeão paulista naquele ano de 84. Anos depois, claro, o Santos voltaria a ganhar título importante, voltaria a ganhar o Brasileiro de 2002, aí surgia o outro menino da Vila, comparando os meninos da Vila de 78, que tinha Juari, João Paulo, Pita, outros grandes jogadores, eram os destaques daquela equipe que foi campeão paulista de 78. Aí surgiu o Robinho, o novo gêmeo da Vila. E o Santos acabou sendo campeão brasileiro naquele ano de 2002. 18 anos depois, o Santos acabou voltando a ganhar um título de um grande peso, que é importante. Venceu a equipe do Corinthians por 2-0 e 3-2 no segundo jogo, no dia 15 de dezembro de 2002, no domingo. Um domingo praticamente inesquecível, né? E sendo que o Santos teve grandes jogadores, o Robinho, o Giovani, que praticamente também naquele ano de 95 ele fez jogo. Para mim, o Santos e Fluminense naquele jogo de 95 foi um jogo inesquecível para todo torcedor santista. Para mim, particularmente falando, foi meu jogo inesquecível. Giovani arrebentou, foi um grande ídolo santista. Uma pena que o Santos não foi campeão paulista daquele ano de 95. E onde que aí, em 2002, o Santos voltaria a ser campeão brasileiro. E 2003 por pouco não ganharia a Libertadores e também o Brasileiro de 2003. E em 2004 o Santos voltaria a ser campeão brasileiro, com o Robinho arrebentando, jogando muito, sendo que no ano seguinte seria negociado com o Real Madrid da Espanha. E onde que aí acabou acontecendo, né, que o Santos acabou sendo bicampeão brasileiro em 2004. Em 2010 o Santos voltaria a ser campeão paulista. Foi tricampeão paulista 2010, 2011, 2012, geração Paulo Henrique Ganso, Neymar, Elano e companhia. O Elano que participou da primeira geração
com o Robinho em 2002, agora estava participando da geração santista, na nova geração santista. Então, essa é a história do Santos Futebol Clube.